Olá, boa noite. Estamos começando o TBC Debate em busca do argumento perfeito, contando sempre com a sua audiência, com a sua participação, por meio do YouTube da TV Brasil Central, que tanto cresce. O tema de hoje é fogo no parquinho, literalmente. É atual e é emblemático. Resultado das pesquisas eleitorais. Houve erro ou manipulação? Na opinião dos nossos notáveis especialistas, que serão anunciados na sequência. Mas antes disso, é muito importante dizer que no nosso programa brigam as ideias e não as pessoas. Portanto, desarme-se, está no ar a partir de agora o TBC Debate. Resultado das pesquisas eleitorais. Os mais tradicionais erraram muito, erraram mais da metade das projeções. Isso seria erro ou manipulação? Comigo, dois notáveis especialistas com posições diferentes. Tiller Belotti, ele é diretor do Instituto Diagnóstico Pesquisa, que acertou na maioria dos prognósticos, diferente da Folha de São Paulo e do IPEC. Tudo bem, Tiller? Seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu quero agradecer vocês pelo convite, né? Estamos aí dispostos a responder as suas questões aí, de vocês tirar as dúvidas do que houve nessas eleições aí. Eu posso falar tudo o que aconteceu comigo, agora com esses outros institutos aí, vamos ver o que vocês vão me perguntar, vamos ver se eu vou dar conta de responder o que vocês querem saber. Os números mostram, né? Não tem como brigar com os números. Você faz um gráfico comparativo, né? Como foi a pesquisa do sábado que antecedeu a eleição no domingo e qual o resultado das urnas. São números insofismáveis, não tem como questionar. Oséias Varão, advogado e analista político, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Rafael. Boa noite ao Tiller. Boa noite também aos nossos telespectadores, internautas que nos acompanham nas redes sociais. É um prazer, mais uma vez, estar aqui para discutir um assunto, Rafael, muito importante, né? Principalmente tendo em vista a experiência que estamos tendo nesses dias. Parabéns à TBC por trazer esse assunto para a pauta. E agradeço muito a presença, né, de alguém que é diretor do Instituto de Pesquisa Diagnóstico para a gente entender o que aconteceu. As pesquisas dizem o seguinte: margem de erro de 2 pontos para cima e para baixo. No entanto, Datafolha e IPEC erraram para presidente da República, erraram em São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, e em vários outros estados. Para o Senado, então, erraram quase tudo, erraram mais da metade. E aí dizem o seguinte: olha, tem que respeitar a pesquisa porque os critérios são científicos. É uma ciência inexata, diretor? Não, a pesquisa ela é uma ciência exata, né? Ela tem a sua margem de erro. Mas o que acontece hoje no Brasil, nós temos um problema muito grande, o pessoal não tem conhecimento de pesquisa, né? Você já deve ter visto aí no WhatsApp, gente, nós fizemos uma enquete aqui e o nosso candidato está assim, fizemos uma enquete. Então, enquete é uma enquete, a enquete é a bolha, a enquete é aquela bolha que todo mundo vive, né? E tem as pesquisas. O que são as pesquisas? As pesquisas são intenções de voto, não quer dizer que é o voto, que o cara vai votar, que aquele vai ser o voto da urna. Naquele momento, naquele instante, eu posso votar nesse candidato, eu estou indeciso. Às vezes é fato que está indeciso, mas tem um candidato, né? Nós fizemos pesquisas aí, faltando 3 dias para as eleições. Eu vou dar o exemplo do Senado aqui. A diagnóstica, 3 dias das eleições, a gente não previa, não tinha como saber qual senador que ia vencer. Estava assim, do primeiro ao quinto, tinha empate técnico, né? Uma gana muito grande do eleitorado, em 65, se eu não me engano, 66, a 3 dias da eleição, não sabia quem ia votar para o senador, né? Então, eu acho assim, que houve uma onda, eu acho que teve uma onda de direita muito grande, eu não digo uma onda bolsonarista, mas eu digo uma onda de direita. O pessoal de direita resolveu, falou assim, né, eu vou votar aqui de cima e embaixo para o meu candidato de direita, né? No caso era o Bolsonaro, e foi nisso que eu acho que aconteceu pelo menos comigo aqui em Goiás. Quanto aos outros institutos, eu não sei o que eles fizeram. Tá, outros institutos davam um teto para Bolsonaro de 36, 37. Ele foi para 43. Eu não fiz pesquisa em âmbito nacional,
Eu não sei como é que, se eu tivesse feito, o que daria. Né? Houve um problema aí. Né? Ontem eu vi a explicação do pessoal dos institutos, né? Não sei se vocês acompanharam a explicação do pessoal do Datafolha lá, do IPESP, eles falaram que houve uma onda, né? Que houve uma onda de direito, ele se posicionou exatamente há 2, 3 dias das eleições, então eles deram que foi isso que aconteceu. Eu não posso dizer. O que eu digo é que não é uma desculpa esfarrapada, não? Eu não sei se é uma desculpa esfarrapada deles, eu não os conheço. Eu só sei que para mim aqui em Goiás, o meu instituto deu que o Bolsonaro ia ganhar com a diferença e deu aquilo, né? Foi o que eu fiz, aconteceu. Eu tenho que fazer justiça. O diagnóstico acertou mesmo, foi o que mais acertou. Agora, em relação ao IPEC, a Folha de São Paulo, que são institutos que para muita gente é a Bíblia, tipo assim, não pode questionar porque são institutos tradicionais. Erraram quase tudo, Oséias. Houve erro ou manipulação, na sua opinião, Oséias? Rafael, em primeiro lugar, eu quero fazer uma referência ao Tiller, porque como eu milito na política, nos bastidores da política há muitos anos, o nome do Tiller é conhecido nos bastidores da política como sendo de um instituto sério, o que é raro, na verdade. Então, quando ele aceitou vir a esse debate aqui, porque a verdade é o seguinte, nem todo dono de instituto de pesquisa aceitaria estar aqui agora. Está dando a cara para bater nesse momento. O Tiller está aqui porque ele está entre os poucos, na minha visão, que são sérios, que não vendem resultado de pesquisa. A gente que está nos bastidores da política sabe que alguém chega para o instituto de pesquisa e fala, vou te pagar 100 mil reais, 200 mil reais para você colocar este resultado, que me favorece. E por que as pessoas fazem isso? Por que os políticos fazem isso, Rafael? Existe uma razão. É porque existe uma parcela do eleitorado que se deixa influenciar pelo voto útil, do já ganhou. Então eu não quero perder o meu voto. Então eu vou votar naquele que está na frente, naquele que está com maiores chances de ganhar. Então os políticos, sabendo disso, eles fabricam resultados de pesquisa para lhes favorecer, para criar uma onda fictícia a seu favor. Isso acontece, certo? Agora, em relação à questão nacional, ao Datafolha e ao IPEC, é bom lembrar quem foi que contratou esses institutos. Rede Globo e Grupo Folha, certo? E aí, nós temos que ter a perspicácia de entender o contexto, certo? Nós sabemos que existem jogos de interesses poderosos numa eleição de presidente, sim ou não? Claro. Só para citar um exemplo, a Rede Globo, enquanto o PT estava no poder, chegou a receber R$1 bilhão de recursos públicos por ano, gente. Com o Bolsonaro no poder, a Rede Globo passou a receber agora, no último ano, 80 milhões. Espera aí, essa empresa vai ter interesse na vitória do Lula ou do Bolsonaro, ou ela é isenta? É óbvio que ela não é isenta, diante de um impacto tão grande como esse na sua receita. Então, quando a Rede Globo contrata institutos como o IPEC e como o Datafolha, eu penso que o objetivo principal aí não é informar a população, não é levar informação de qualidade para a população, não é o Rafael. Na verdade, o que eles querem, respondendo a sua pergunta, tendo em vista esse contexto que eu acabo de descrever, é manipular a opinião pública numa determinada direção que favorece a eles. E aí nós poderíamos falar aqui, eu tenho um exemplo de um vídeo feito pelo Caio Coppola, onde ele mostra esse histórico dos resultados do Datafolha de 2002 para cá. O Rafael, não foi só nessa eleição, você falou assim, olha, os institutos sempre erram contra o presidente Bolsonaro, contra a direita, não é isso que você falou? Nessa eleição. Não foi só nessa. Tem um estudo mostrando que o Datafolha, sempre desde 2002 para cá, só errou a favor do PT. E aí quando você soma, aí não é só a Rede Globo que recebia dinheiro público. Aí você vai para o Grupo Folha agora, certo? Que são os dois grupos que contrataram, IPEC e Datafolha. Vamos para o Grupo Folha. Quanto que o Grupo Folha recebeu do governo enquanto o PT estava no poder, Rafael? Rede Globo, eu disse que foi 1 bilhão. Grupo Folha, durante os mandatos do PT, R$500 bilhão. Ou seja, gente, espera aí, eu acho que todos nós temos que ficar com a pulga atrás da orelha. Nós não podemos dar crédito absoluto para esses institutos, como eu vejo alguns jornalistas fazendo. Não, o Instituto está dizendo que o Lula vai ganhar no primeiro turno. E eles tratam aquilo, noticiam, parecendo que é verdade absoluta. E é óbvio que não é.
Muito bem. O senhor tem sido muito questionado em relação a essas pesquisas, embora o seu instituto tenha acertado? Eu tenho sido muito questionado, né? Muita gente me liga, Tira, vem dar uma entrevista aqui para falar, mas para mim é difícil falar sobre os outros institutos, porque eu não sei a metodologia, eu não sei o que passa por trás dos bastidores de cada instituto, né? O que acontece no nosso país, que eu já falei, é o seguinte: o pessoal, igual ele falou agora, eu concordo com o que ele disse ali. O Instituto de Pesquisa, eu não tenho que falar que o cara vai ganhar, que o candidato vai ganhar, que o Instituto apontou aquilo. É intenção. A intenção do voto é aquilo. E o eleitor também está errado de ele basear numa pesquisa para ele fazer o voto dele. Ele tem que escolher o candidato pelas convicções dele, pelo que ele pensa, né? Não existe esse negócio, eu vou votar no candidato que está na frente. Isso é um erro muito grande, né? A maioria da manipulação acontece com o pessoal da baixa renda e de baixa escolaridade, porque o cara ele quer saber do voto útil. O que aconteceu, que eu creio que aconteceu nessa última eleição agora, foi o que aconteceu. Como a eleição estava muito polarizada, as pessoas falaram assim: gente, eu não quero votar em nenhum dos dois, mas eu vou escolher um aqui, porque eu não quero mais o outro, rejeita mais um do que o outro. E eu creio que foram na jugular ali, entendeu? Você não vou querer arriscar, né? Tem outras eleições que o pessoal ainda arrisca, vota num, vota no outro, vai na convicção. Mas essa eleição estava tão polarizada que o pessoal resolveu já votar no candidato que eles já pensaram assim: eu não quero votar num, eu quero votar naquele. E escolheu o candidato. Só para você ter uma noção. Governador e senador, o pessoal não tinha muita opção. Você fazia pesquisa, o pessoal nem pensava nisso, mas o presidente, né, às vezes a pessoa me contratava: eu só quero ver governador e senador, mas eu tinha que pôr o presidente, porque se não tivesse presidente, eu não respondia a pesquisa. Falei: é manipulado, você já está escolhido o presidente aí você tinha que pôr o presidente, de tão polarizado em cima da presidência que estava essa eleição. Mas senador, justifica um erro? De 20 nem o erro é justificado. Nem o erro é justificado. Né? Eu não estou aqui para justificar nenhum erro. Para presidente da República, os institutos davam Lula com 50% a 51%, as últimas pesquisas. Lula acabou com 48, alguma coisa, certo? É até justificável, né? Sim. O percentual do Lula pela margem de erro é justificável. Agora, do Bolsonaro, ele aparecia com 36, 37, ele acabou com 43, então foi um erro aí que gerou em torno de 9 pontos, 9, 10 pontos percentuais. E isso faz uma diferença muito grande. Em São Paulo, houve uma inversão, literalmente. Os institutos davam, no primeiro turno, tanto para o Senado como para o governador. Haddad 41 dos votos válidos e Tarcísio 31. Tarcísio terminou a eleição com 7 pontos percentuais. Com 31 e com o candidato em terceiro quase passando o Tarcísio. Exatamente, à frente de Haddad. Então, a diferença foi de 17 pontos em São Paulo. No Rio de Janeiro, de acordo com os institutos, haveria um segundo turno entre Castro e Freixo, né? Não é verdade? E o Castro ganhou com quase 60% dos votos válidos. No Sul também parece que o Lorenzoni... Rio Grande do Sul, Eduardo Leite estava na primeira colocação, o Onyx Lorenzoni terminou na frente, quase que o Eduardo Leite não vai para o segundo turno. Minas Gerais, né? O Zema estava ali no limite para ganhar ou não ganhar, ele terminou com quase 60% dos votos válidos. Na Bahia, os institutos captaram o crescimento do candidato do PT, Jerônimo, mas não suficiente para ultrapassar o ACM Neto, o que acabou acontecendo. Jerônimo quase ganhou no primeiro turno, né? Então, por que pegaram essa onda petista no caso de Jerônimo e não pegaram a onda bolsonarista em vários estados do Brasil? Eu não sei te responder essa pergunta. Eu não sei te responder. Rafael, eu tenho. Mas por exemplo, eles me falaram, eu não sei, você talvez vai saber me falar. Dizem que teve um senador lá no Nordeste, que ele foi um senador do Bolsonaro que foi eleito no Nordeste, não sei se foi Rio Grande do Norte. Teve mais votos que o Bolsonaro. O senador dele tem mais votos que ele. Eu não sei se é verdade. Tem sim, um senador, acho que é Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte, foi isso? Quer dizer, isso é uma coisa inexplicável para mim. Eu não sei se você sabe como é que o senador dele tem mais votos do que o presidente. Isso é uma coisa que para mim é um mistério. Rafael, na verdade é o seguinte, olha só, tomando como exemplo aqui em Goiás, né, o Instituto Serpes publicou uma pesquisa no Jornal Popular para o Senado. Olha esse resultado, Rafael. Marconi, isso foi no dia anterior à eleição,
Marconi, 25,8%. Delegado Valdir, 13,4%. E o Wilder, 11,5%. Esse Wilder foi quem terminou e ganhou a eleição, acho que com 25%. 25%. Né? Então, ou seja, o fato é que esses resultados apurados por esses institutos estão servindo para quê exatamente? Para nada. Não é referência, não é informação confiável, nada. E aí... E o Instituto Paraná Pesquisa, que muito criticado, que mais acertou, foi criminalizado. Exatamente. Foi criminalizado porque o resultado da Paraná Pesquisa era totalmente diferente do IPEC e do Datafolha. E todo mundo achincalhava. A Paraná Pesquisa recebeu recurso federal. A própria Folha de São Paulo fez uma reportagem mostrando isso. Esta, na minha visão, é mais uma das evidências de que tanto Rede Globo como Folha não estão com a intenção de informar a população, mas sim de manipular. Por quê? Se eu sou uma pessoa que tem uma intenção de levar uma informação de qualidade para a população, eu contrato um instituto hoje, ele erra flagrosamente o resultado, o que eu vou fazer na próxima eleição? Eu vou procurar o instituto que acertou, que teve mais índice de acerto para eu contratar, não é isso? A Rede Globo e a Folha faz o contrário. Não é de agora. Na eleição passada, Ibope e Datafolha também erraram muito. Tanto que o Ibope teve que trocar de nome. Estava desmoralizado, falava que era Ibope. As pessoas já desqualificavam. E aí, sabe o que a Globo e a Folha faz? Ao invés de contratar o Instituto Paraná Pesquisa, que foi quem mais acertou na eleição passada, tenta descredibilizar o instituto que mais acertou e continua contratando os dois institutos que não acertam. Porque o objetivo não é acertar. O objetivo é usar esses números para, de alguma forma, influenciar a opinião pública na direção que eles desejam. Eu acho que isso deixa muito claro, Rafael, mais uma vez, o que está acontecendo no Brasil. Olha só, até para passar para o Tiller, no Rio Grande do Sul, Eduardo Leite aparecia com 40% dos votos válidos segundo o IPEC, né? 10 pontos à frente de Onyx Lorenzoni. No fim, o Onyx terminou com 37,5% e Leite se classificou para o segundo turno com diferença de apenas 2.441 votos diante do seu oponente, ou seja, um erro de mais de 20 pontos percentuais. Isso foi um erro gritante. Gritante. E lá no Rio Grande do Sul, na eleição passada, eles já tinham errado. Aliás, me lembro bem da eleição, acho que de prefeito. Quando a Manuela Dávila foi candidata a prefeita há 2 anos atrás, eles davam a vitória da Manuela Dávila. E a diferença foi estrondosa. Eu lembro no resultado final. Então, nós já temos um histórico. Hoje isso está generalizado. Mas é bom a gente chamar a atenção também, Rafael, para o seguinte fato. Apesar dessas tentativas de manipulação que, na minha visão, tem acontecido, o povo está cada vez mais esperto. Né? Gato escaldado acaba adquirindo medo de água fria, né? Então o povo está mais assim, cauteloso em relação a acreditar. Embora eles pensem que podem manipular o povo à vontade, uma boa parcela da população hoje já está vacinada. As pessoas não estão indo nessa onda. Tanto que, se você observar, os estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, todos eles, Rafael, venceram senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Todos! Essa é uma verdadeira onda conservadora, bolsonarista, direitista no Brasil, como nunca antes. O PL, que é o partido do presidente, Rafael, elegeu 99 deputados. É o maior número que um partido elege no Brasil desde 1998. O PT, no seu auge, elegeu 70 e poucos deputados. Então, a população está dizendo bem claro, olha, nós não seremos manipulados. Não adianta a Rede Globo, não adianta a Veja, Estadão, o UOL, ficar 4 anos, porque foi o que esses veículos fizeram nesses 4 anos, Rafael. 4 anos massacrando o presidente da República, Tiller. 4 anos. Você vai na Folha, Tiller, pega os 4 anos de reportagem da Folha diariamente. Você não vai encontrar uma matéria dando uma notícia isenta acerca do governo. É sempre descendo o cacete, descendo o pau. Todos os articulistas, 100% dos comentaristas da Folha é descendo o cacete no presidente Bolsonaro. Globo do mesmo jeito. Me aponta um comentarista da Globo que seja pelo menos isento. Não, se você está fazendo jornalismo... As notícias, quando são boas, da Globo, eu já prestei atenção.
Desemprego diminui, mas é o maior da história. Desmatamento no meio de março diminuiu, mas o desmatamento feito no governo Bolsonaro foi o maior da história. Então, eles dão aquela notícia e depois dá um ênfase. Exatamente. Então, está muito claro, boa parte da população hoje já não se deixa mais manipular, está muito na cara, né, que esses veículos de comunicação estão determinados, eu costumo dizer, esses jornalistas não estão fazendo mais jornalismo, Rafael. Eles estão fazendo militância política. Olha que coisa extraordinária, Tília, é o que a TBC tem feito aqui, eu preciso falar isso. A TBC escolheu uma linha editorial de ouvir os dois lados e, por isso, explodiu em audiência, porque o povo quer ver isso. Certo? Agora, determinados veículos de comunicação, como a Rede Globo, 100% dos comentaristas anti-bolsonaristas. Ora, e aí a consequência disso é trágica, na verdade, para a democracia. Por quê? A imprensa é parte fundamental da democracia, não é? Quando a população... Mas muitos veículos grandes usam esse argumento, né? Estamos contra em nome da democracia. Aí eu não permito o contraditório. Olha só que interessante. Eles não permitem... Interditam o debate. Isso, interditam o debate em nome da democracia. É uma insanidade. Agora, a consequência disso, na minha visão, é trágica. Por quê? Qual o grau de credibilidade hoje da Globo diante de boa parcela da população? Eu me lembro quando eu era criança, adolescente, nós todos esperávamos o Jornal Nacional para nos informar, porque tínhamos segurança de que íamos ter informação de qualidade. Hoje, como é que está? Uma parcela da população não quer nem ouvir mais. Vamos lá então, vamos falar com Tiller Belotti, né, diretor do Instituto Diagnóstico e Pesquisa, que acertou na maioria, inclusive eu citei uma pesquisa do diagnóstico em Goiás, em que Bolsonaro aparecia 16 pontos na frente do Lula. Talvez no mesmo dia, ou muito próximo, Serpes dava empate técnico entre Lula e Bolsonaro. Aí eu fiz o questionamento, qual o instituto que está certo? Como que a gente vai adivinhar? Por que essa diferença tão grande? Tiller, a gente sabe também que parte da classe política, tem uma classe política também, parte dela que é muito séria, sem dúvida alguma, eu conheço muitos políticos sérios, muitos deputados. Mas tem parte que procura um instituto de pesquisa e diz o seguinte, olha, eu vou te contratar, mas eu tenho que aparecer na frente. Isso, o senhor lida com essa situação todos os dias? Todos os dias não, mas algumas vezes. Já lidou com essa situação? Algumas vezes. Eu já me deparei com essa situação. E o que o senhor fala para esses políticos? Aí eu falo assim, eu nego, né? Vocês podem até acompanhar o histórico da diagnóstico, porque o que eu acho que vocês tinham que fazer para vocês saberem qual instituto que é bom ou não? Vocês acompanham o histórico. Né? Vocês acompanham o histórico da diagnóstica nesses 20 anos aí, para vocês verem se alguma já fui massacrado, igual você falou, muitas vezes por vários meios de comunicação, porque às vezes o governo tinha um meio de comunicação atrelado a ele, e as minhas pesquisas não eram muito de acordo, então eu fui muitas vezes massacrado, mas no final Deus me ajudava, porque minha pesquisa sempre deu certo, né? Então, assim, isso já aconteceu comigo algumas vezes, né? E o que eu falo para eles? Eu falo assim, ó, eu vou negar hoje, eu sei que vocês hoje não querem nem saber falar mais da diagnóstico, mas daqui a 2, 3 anos, 4 anos, quando vocês vão uma pesquisa da diagnóstico publicada, você fala assim, ó, essa pesquisa aí, se a gente tiver ruim nela, você pode saber que essa pesquisa está certa, porque eu já conversei com esse cara, ainda conversei com um cara lá no Tocantins, aconteceu isso comigo agora esse ano, lá no Tocantins. Daqui a 4 anos, se você for candidato a alguma coisa aqui no Tocantins, você vai ver que se aparecer uma pesquisa da diagnóstico aqui, você vai temer, porque se tiver ruim, você vai temer, se tiver bom, você vai achar bom, porque você vai saber que a pesquisa é correta. Então, isso é o que eu falo para todo mundo. E, graças a Deus, já aconteceu das pessoas se irritarem comigo naquele ano, mas na outra eleição até me procura, eu fico até surpreso, falo assim, eu achei que essa pessoa não quer me procurar, nem me procurem. Então, eu acho assim, credibilidade para mim assim, quando vocês falam para mim, eu até agradeço, eu nem sabia que vocês conheciam a diagnóstica, assim, desse jeito que vocês estão falando aí, fico até grato por vocês, o meu trabalho é sério. Só mais uma perguntinha para ele, só para não perder o gancho, Oséias. A última pesquisa sua para presidente em Goiás, qual o resultado? Você se lembra? Eu não lembro do resultado, porque eu não quis olhar justamente para mim não queria fazer uma propaganda aqui, né? Eu queria ser assim, Fica à vontade. Eu queria Se apenas... acertou, a gente fala. Eu acertei, assim... Eu não vou falar que eu não acertei o senador, porque o que aconteceu no senador? A última que eu fiz há 3 dias da campanha, no espontâneo, estava tudo empate técnico. Os 5 estavam empate técnico. O cidadão não tinha escolhido, entendeu? Estava assim, eu até mostrei para ele, estava 65
Eu vou te dar um na relato. sexta-feira, estava 65 Eu indecisos. defini, eu que sou jornalista, né, acompanho a política, eu defini o meu candidato ao Senado na hora do almoço, domingo. Eu decidi o meu e não votar. Eu decidi o meu Mas e não isso votar. aí, Rafael, é um outro ponto especialista para a gente destacar. O que acontece? Está muito claro, pela leitura dos dados, que o eleitor ainda não decidiu, concorda? Só que o que eles fazem? Eles fazem questão não de destacar a informação que agrega valor. Eles não destacam a espontânea, porque a espontânea dele mostrava claramente que 65% dos eleitores ainda não tinham decidido, faltando 3 dias para a eleição. E o Wilder, que foi eleito, estava crescendo. Isso. Estava crescendo, na minha pesquisa estava crescendo, mas Isso. ele, na espontânea, ele ainda não tinha ultrapassado Mas os 2, por que eles não destacam esta informação? Podia destacar, É porque eles querem, na verdade, usar a informação da estimulada porque ela favorece um determinado interesse. Então, é isso que está acontecendo. Eu quero dar um testemunho, Rafael. Eu já ouvi de político falando assim, olha, nós queremos uma pesquisa de qualidade que fale a verdade. Alguém fala, então contrata o Tiller. Eu já ouvi isso. Obrigado, Né? Então, é muito bom. E eu falo isso, Rafael, para dizer o seguinte. Então vamos falar o seguinte, tem instituto sério Isso, também. mas é isso que eu quero. Tem instituto sério. É isso que eu quero ressaltar. Às vezes as pessoas falam assim, ó, político não vale nada. Não, é minoria na minha visão, mas tem político sério sim. Da mesma forma que a gente desce o cacete às vezes no Instituto de Pesquisa, mas é preciso reconhecer que nem todo mundo é malandro, nem todo mundo é criminoso, nem todo mundo está vendendo pesquisas por aí. E esse caso que está aqui conosco no dia de hoje, a diagnóstico do Tiller, na minha visão, eu dou testemunho, porque vivo nos bastidores da política há muito tempo, é um instituto sério. Na minha avaliação e por todos os estudos que eu fiz, né, foram os maiores erros da história. Foram os maiores erros da história. Por quê? E outra coisa também que vai dentro de narrativas. Olha, a eleição está polarizada e fala-se em eleição 24 horas por dia, há 3 anos antes do pleito eleitoral. Né? Ou seja, todo mundo sabe em quem vai votar. Os próprios institutos falavam isso. E agora justificam os erros por conta de uma suposta onda bolsonarista, né, que atingiu o Brasil inteiro. O que o senhor falaria a respeito disso? Bom, eu creio que a onda direitista, conservadora, atingiu o Brasil nos últimos 3 dias. Eu não diria que uma onda bolsonarista, mas eu diria que seria uma onda tradicional, uma onda mais conservadora, por medo da esquerda assumir o comando do país, pelo que está acontecendo na nossa vizinhança aqui. Né? Então, eu creio que isso aconteceu. Mas eu creio também que houve erros de muito instituto de pesquisa. E errou. Porque vocês citaram 2 exemplos aqui há 2, 3 dias da pesquisa, que não tem como ter mudado, né, a onda. No meu caso, lá que na minha constava a espontânea bem baixinha, né, que estava 65 indeciso, aí a onda veio de direita, veio para o candidato de direita, né, que foi o Wilder. Pela sua experiência, pela sua vivência e até pelo seu feeling, você acha que Bolsonaro tem possibilidade de virar essa disputa? Essa onda continua crescendo na sua visão? Essa é uma tendência? É a tendência que eu tenho, por 4 razões. As razões que eu tenho é o seguinte: Minas Gerais, hoje, ela é para mim, assim, o marcador do Brasil. Por exemplo, o que acontece em Minas acontece no Brasil. Porque Minas tem aquela parte do Vale de Jequitinhonha ali que pega o pensamento do Nordeste. Tem o Triângulo Mineiro que pega o Centro-Oeste e o Norte do Brasil. Tem aquela parte do Sul ali, tem aquela parte do Centro-Oeste. Então, ele é um mix, né, das regiões do Brasil. Então, o Bolsonaro já conseguiu fechar um acordo com o governador, que é muito bem quisto lá no Estado. Ele tem o governador eleito do Rio de Janeiro e o candidato que eu creio que vai vencer São Paulo, né, também. E o Sul lá, que eu acho que vai ter um grande acréscimo nisso. Eu não creio que ele vai ter muita mudança. O pessoal, vai vir muita gente que absteve, que vai votar. Eu não creio. Eu acho que a abstenção ainda vai aumentar um pouco, porque é tradicional a abstenção aumentar. Mas pode ser que eu fale, essa eleição é uma eleição que derruba os institutos de pesquisa. Pode ser que aumente. Mas eu não creio que vai ser na abstenção. Eu creio que vai ser ele vai mudar o jogo, ele vai melhorar o jogo nessas regiões aí. Se o senhor fosse apostar hoje, é claro que é uma aposta, né? Uma opinião. Se você fosse me dar $1 milhão, é uma percepção, né? Isso. O senhor apostaria
No Lula ou no Bolsonaro nesse segundo turno? Eu apostaria no Bolsonaro. Apostaria no Bolsonaro. Nós estamos falando aqui de um profissional confiável, viu, ô Rafael? Mas é uma aposta, né? Não, mas a análise que Não ele faz... existe critério, não existe metodologia nessa pergunta que eu fiz, em hipótese alguma. Isso aqui é jornalismo. É sentindo, é o feeling. E ele foi corajoso, é o feeling. É o feeling, né? Isso é o meu feeling. Mas você concorda? Sim, Rafael. Mas são 6 milhões de votos de diferença, é muita coisa. É muita coisa. Se você pegar todos os votos da Tebet e dos outros lá, não dá os 6 milhões. Né? É o que eu estou falando, ele tem que conseguir essa diferença em Minas, em São Paulo e no Rio. Nordeste não. No Nordeste, eu acho que ele pode esquecer. O Nordeste, na minha opinião. Para encerrar, Oséias. Sim, Rafael, eu concordo com ele. Essa análise é uma análise muito precisa, né, que às vezes passa desapercebida da maioria das pessoas. Olha, o que está acontecendo? Minas vai aumentar a quantidade de votos. É o governador que ganhou no primeiro turno com expressiva votação, que não pôde apoiar o Bolsonaro. O deputado federal mais votado. Isso. O deputado federal mais votado do Brasil, que é o Nicolas Ferreira, que não pôde apoiar o Bolsonaro no primeiro turno, agora vai apoiar, já declarou apoio hoje. Você vai para São Paulo, o Tarcísio deu uma alavancada extraordinária nessa reta final. Principalmente no interior paulista. Isso, exatamente. Então, é um nome também que vai estar ali trabalhando para o presidente Bolsonaro. Cláudio Castro ganhou a eleição do primeiro turno no Rio de Janeiro e não tinha podido trabalhar com liberdade para o presidente Bolsonaro no primeiro turno. Aí você vem para Goiás. Na minha visão, o governador Caiado também, no primeiro turno, se manteve mais neutro, mais isento, mas agora, meu amigo, acredito eu, fiquei sabendo, inclusive, que o governador já foi conversar com o presidente Bolsonaro, acredito eu que o governador Ronaldo Caiado, aqui em Goiás também, que foi eleito no primeiro turno, vai apoiar o presidente Bolsonaro. A tendência é essa. O Bolsonaro, em uma entrevista coletiva hoje, né, o programa vai ao ar hoje, ele disse que tem um encontro marcado com Ronaldo Caiado, que diz também que vai seguir o partido, né, o União Brasil. Então, existe aí essa dúvida, essa expectativa em relação a Goiás. Até porque a Soraya, que declarou neutralidade, não é ninguém na fila do pão no União Brasil. Quem tem moral e voz no União Brasil é, primeiro lugar, Ronaldo Caiado, depois o ACM Neto. E o ACM Neto está numa situação difícil. Então, Ronaldo Caiado, ele continua sendo o grande expoente do União Brasil e vai ter muita reeleito no primeiro turno. Reeleito no primeiro turno. E, aliás, foi o primeiro governador da história de Goiás eleito e reeleito no primeiro turno. Tradicionalmente, a gente sempre teve eleições aqui no estado, né, com o segundo turno. Né? Principalmente de uma polarização que existia entre MDB e o PSDB. Isso sempre existiu. Infelizmente, não temos tempo para mais nada, já estamos estourados. Oséias Varão, advogado analista político, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Rafael, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, nesse que, na minha visão, é o melhor debate do Centro-Oeste. É o que a gente tem aqui, uma grande audiência, inclusive. Quero agradecer ao Tiller pelo privilégio e a oportunidade de debater com ele, agradecer aos nossos telespectadores e internautas. Estamos sempre à disposição, Rafael. Tiller Belotti, diretor do Instituto de Diagnóstico e Pesquisa, te conheci agora, né? Foi a produção que te chamou, mas te respeito muito e respeito o seu instituto, e ele foi muito citado por nós, porque acertou. A gente está criticando aqui Folha de São Paulo e IPEC, que erraram de maneira descomunal, estamos te elogiando porque você acertou e dá para ver que você é um cara sério. Muito obrigado, boa noite, e vai voltar mais vezes. Eu que agradeço vocês dois pelo apoio que vocês me deram aqui, pelos elogios, agradeço ao telespectador por ter escutado a gente. E eu queria dar um conselho para vocês, eleitores. Vocês nunca votem no candidato pelas pesquisas. Vocês votem no candidato pelo que vocês acham, pela ideologia que vocês acreditam, pela linha que vocês acreditam. Porque a pesquisa é só um apoio que vocês têm, só uma noção que vocês têm do que está acontecendo. Nem sempre é a verdade. Muito obrigado. E você em casa, e eu digo sempre isso, que é suficientemente inteligente, que tire as suas próprias conclusões. E por você ser inteligente, você não seja manipulado, porque você tem capacidade de tomar as suas próprias decisões. Aqui brigam as ideias e não as pessoas. Fiquem com Deus e até a próxima.